Vamos então agora resolver o problema 26 da prova Canguru Matemática Sem Fronteiras Júnior 2019, décimo e 11º anos, cujo enunciado nos diz: as letras A, B e C representam números inteiros positivos. Cada um destes números tem 3 algarismos e em cada um deles o primeiro algarismo é igual ao último. Portanto, aqui há um formato, é um número de 3 algarismos, isto varia entre 100 e 999, e o primeiro algarismo é igual ao último algarismo. O algarismo das centenas é igual ao algarismo das unidades. E além disso, tem aqui uma relação entre eles. Se B é igual a 2A mais 1, C é igual a 2B mais 1. Quantas possibilidades existem pelo número A? Portanto, aqui o problema dá-nos várias hipóteses e vamos resolver isto por dois métodos diferentes. O primeiro método envolve conceitos de análise combinatória associados à relação entre os números e teste das várias hipóteses do intervalo de variação. Portanto, é um método mais de cálculo. Temos que recorrer a algumas ferramentas, máquina de calcular, eventualmente uma folha Excel, que foi o nosso caso. E o segundo método utiliza conceitos dos algoritmos da multiplicação e adição, conjugados com a quantidade de números dos números envolvidos e o seu respectivo formato. Vamos agora ver em pormenor a seguir cada um destes métodos. O método 1, portanto, no método 1, nós temos que elaborar a lista dos números A, B e C envolvidos, tendo em conta que eles têm 3 algarismos e o primeiro e o terceiro algarismo são iguais. Depois, conjugando estas condições com as relações entre eles, vamos chegando a uma lista cada vez menor. Portanto, na primeira condição que o problema nos dá, o enunciado diz-nos que o A e B e C são números inteiros positivos com 3 algarismos. Isto é, são números que variam entre 100 e 999. Portanto, há 900 números. Como nós podemos ver aqui, utilizando, vamos ver parcelamento na folha Excel, portanto, foi elaborada uma lista dos números 100 ao número 999 e que totalizam 900 casos. A segunda condição do problema diz-nos que o primeiro algarismo é igual ao terceiro algarismo. Significa que entre os números que estão compreendidos entre 100 e 999, entre 100 e 999, apenas alguns verificam estas duas condições. Isto é, por exemplo, o 100. O primeiro algarismo é igual ao terceiro algarismo? Claro que não. O primeiro é 1, o terceiro é 0. Portanto, não é excluído. No 101, o primeiro algarismo é igual ao terceiro? É sim, senhor. Portanto, como verificamos, apenas alguns dos 900, neste caso concretamente 90, apenas 90 dos 900 verificam a primeira e a segunda condição. Verificando isto agora no Excel, portanto, foi feita a lista inicial, depois foi definida as condições o número da esquerda, função left, depois o número da direita, função right, e depois o teste. Se o da esquerda é igual ao da direita, põe o número. Se não põe, se não é igual, preenche em branco a célula. Portanto, e a cópia do teste é extrapolada a toda a lista de números, que nos leva exatamente a um filtro desta listagem, a uma passagem de 900 números para 90. Então, dos 900 números, a lista fica reduzida a 90 e, portanto, os intervalos de variação das variáveis A, B e C são estes, isto é, valor mínimo 101, que nós vimos ali, 101, e o valor máximo 999, embora entre eles não sejam todos abrangidos. Em termos de folha Excel, como é que é feito isso? No fundo, é eliminar as linhas que estão entre o 100, por exemplo, entre o 101 e o 111, todas essas linhas são eliminadas. A segunda fase é a relação entre os números. A terceira condição e quarta, a terceira condição dá-nos a relação entre A e B, e a quarta condição dá-nos a relação entre B e C. É evidente que da lista de 90 números, esta lista vai ser reduzida ainda mais, não é? Então vamos calcular os valores extremos dos intervalos das variáveis. Com o A mínimo 101, podemos calcular o valor de B mínimo e a respectiva relação, que é 203. Com este valor B mínimo, podemos calcular o valor de C mínimo, pela mesma relação, 407. E inversamente, com o valor C máximo, que é o 999, não é?
podemos calcular o B máximo, que é fica em 499 pela relação, e finalmente com o valor B máximo calculamos o A máximo. Vamos já ver isto na folha Excel. Portanto, ficamos aqui com um intervalo definido. O A vai variar entre 249, entre 101 e 249, o B entre 213 e 499 e o C entre 407 e 999. Portanto, os intervalos de variação das respectivas variáveis já foram reduzidos. Inicialmente variava entre 101 e 999, ficou a variar entre 407 e 999. Variava entre 101 e 999 e ficou a variar entre 213 e 499. E variava entre 101 e 999 e passou a variar entre 101 e 249. Aliás, isto era previsível, não é? Porque se nós pelas formas verificamos que B é sensivelmente metade de C e A é sensivelmente metade de B, portanto é evidente que este valor aqui é sensivelmente metade deste, este valor aqui é sensivelmente metade daquele, este aqui é metade daquele e este é metade deste. Portanto, era previsível. Em termos de folha Excel, portanto, vamos já detalhar isso. É calculado exatamente isso utilizando funções. Claro que podia ser desenvolvido para quem gostar e puder desenvolver uma macro que faça isso automaticamente, que era mais simples. Portanto, e chegamos à conclusão exatamente com a folha Excel dos valores que nós tínhamos aqui mostrado inicialmente. Vamos ver. No fundo, vamos definir os intervalos, os valores mínimos dos intervalos e os valores máximos dos intervalos, em que, neste caso, define-se a função com estas condições, quer dizer que o valor do número para C tem que estar naquele intervalo, o valor de B para ser aceito tem que estar dentro deste e o valor de A para ser aceito tem que estar no valor deste. No fundo é o teste, não é? Ele faz o teste, corre o teste pela lista dos números já disponíveis e verificamos, por exemplo, que para A só entre 101 e 242, que está dentro do intervalo que nós assinalamos. B já é o outro e C é exatamente o outro. E C, como verificamos aqui, é outro intervalo. Metodologia de cálculo para a pesquisa de valores. No fundo, o que nós temos que fazer é escolher para a lista de valores de C, escolhemos um valor de C, calculamos o valor de B e verificamos se tem o formato. Se tiver o formato, se não tiver o formato, passamos ao número seguinte. Isto é, se o primeiro algarismo não for igual ao terceiro, portanto, tem que se passar é excluído esse número e passamos ao algarismo seguinte. Se tiver o mesmo formato, vamos calcular o valor de A. Testamos outra vez se o valor tem o mesmo formato. Se tiver o mesmo formato, continua. Se não tiver, busca o valor seguinte. Tendo os dois formatos, este é o B e o A, com o mesmo formato, então os três valores A, B e C são de registar. São valores que são abrangidos pela solução. Este teste é corrido em toda a lista. Quando chegar ao final, termina. E enquanto não chega, vamos buscar o valor seguinte. Vamos analisar isto em termos com alguns exemplos. Começamos pelo valor de 999, por exemplo, o valor máximo, calculamos o valor de B, verificamos que este valor aqui não tem formato, o primeiro algarismo é igual ao terceiro, portanto passamos ao valor seguinte, que é o 989. Tornamos a calcular o B, verificamos que este já tem o formato, 4 igual a 4, calculamos o valor do B e verificamos que o valor do B não tem o formato, aliás nem é inteiro, portanto passa-se ao valor seguinte. Vamos percorrendo a lista até chegar ao valor 767. Verificamos que quer o B tem 3 algarismos, o primeiro algarismo é igual ao terceiro, quer o A tem 3 algarismos e o primeiro algarismo é igual ao terceiro. Portanto, este é um número a registar. Percorrendo a lista, chegamos a outra situação, que é o 727, dá 363 para B e 181 para A. Portanto, conclusão, podemos dizer que da lista de números que nós analisamos, como vemos aqui no Excel, apenas o A igual a 181, o A igual a 191 são valores que satisfazem as condições do enunciado. Portanto, temos duas possibilidades. Vamos só ver isto em termos de Excel. Esta fase, portanto, definida aqui a lista do A e B, C,
em função dos respectivos intervalos, valores mínimos e máximos, vamos testar exatamente se o número tem 3 algarismos, já vi, se o da esquerda, se o primeiro algarismo é igual ao terceiro, isto para B e para A, e conjugando as condições do B e do A, chegamos exatamente ao teste final para cada número. Portanto, no fundo, seguindo aquele raciocínio que nós explicitamos anteriormente, de percorrer de toda a lista de C. Isto aqui é o teste, né? Verifica se a conjunção das duas, se a conjunção das condições de B, depois a conjunção das condições de A e finalmente a conjunção das duas variáveis satisfaz, e verificamos que apenas só nestas duas condições aqui, nestes dois números aqui, é que o total das condições de A e B são satisfeitas. A razão pela qual existem duas possibilidades. As tais duas possibilidades. O teste final foi aceito. E no fundo é a forma de conjunção das duas condições. Tem que verificar uma e outra. Visto isto, chegamos à conclusão exatamente que a opção de resposta é a linha C. Isto é, duas possibilidades para a variável A. Então vamos agora ver o método número 2, que tem por base o conceito de algoritmo da multiplicação e da adição em conjunção com o formato dos números A e B e C e suas relações. Portanto, a primeira condição do enunciado diz-nos que os números A e B e C são em números inteiros positivos 3 algarismos. Portanto, o A será deste tipo, o B deste e o C daquele, em que o primeiro algarismo é igual ao terceiro, no B o C é igual ao C, que é o primeiro é igual ao terceiro, e no C o E é igual ao E, que é igual o primeiro é igual ao terceiro. Da segunda condição, esses números têm que ser exatamente iguais. O algarismo das centenas igual ao algarismo das unidades. Agora, antes de iniciarmos a resolução, vamos ver uma nota sobre o algoritmo da multiplicação. Numa multiplicação do tipo AB vezes 2, nós temos A vezes 2 dá 2A, B vezes 2 dá 2B e A vezes 2 dá 2A. Portanto, se o A for maior ou igual a 5, o que é que significa? Significa que o valor deste produto é maior ou igual a 10. Não é? E nessa altura, como está aqui o exemplo, o número resultante dessa multiplicação terá 4 algarismos e nós queremos que tenha só 3. Portanto, uma restrição que vamos ter este valor de A, deste fator do primeiro produto, é que tem que ser menor que 5, nunca maior ou igual a 5. Que é o caso deste. Se for menor ou igual a 5, o 2A tem que ser menor que 10, o número C, o número resultante aqui, o número B, terá 3 algarismos, como seja deste tipo. Portanto, dito isto, vamos iniciar a resolução. Da primeira relação dos números B igual a 2A mais 1, nós vamos ter o produto do número A vezes 2, temos 2A dá 2A, B dá 2B, A vezes 2 dá 2A. Mais 1, temos 2A, 2B, 2A mais 1, que é exatamente o número B. Se o primeiro algarismo tem que ser igual ao terceiro, se este algarismo tem que ser igual a este, o que é que significa? Significa que vamos ter a questão da nota do algoritmo da adição que referimos anteriormente. O A tem que ser, o produto 2A tem que ser menor que 10, porque senão o número ficaria com 4 algarismos e não com 3, como nós pretendemos. Portanto, aqui a condição que nós temos que impor é exatamente que 2A tem que ser menor que 10. Neste caso, C virá como 2A mais 1 e D como 2B. Sendo 2A menor que 10, o que é que significa? Que A tem que ser menor que 5. Ora, por um lado, temos a restrição de que A tem que ser menor que 5. Por outro, temos a restrição que este número algarismo C é igual àquele algarismo C. Isto é, 2A mais 1
tem que ser igual a 2A, mas não é, falta uma unidade. Como é que vamos obter essa unidade? Do produto de 2B, que tem que ser um produto de tal modo que seja superior ou igual a 10. Portanto, daqui vem a conjunção que 2B tem que ser maior ou igual a 10, ou seja, B maior ou igual a 5. Conclusões da primeira relação é que A tem que ser menor que 5 e B tem que ser maior ou igual a 5. Sendo A menor que 5 e B maior ou igual a 5, o número A vai ter várias hipóteses. Quais são as hipóteses? São números entre 151 e 191. Depois, o A, como o A tem que ser menor ou igual a 5, pode ser 1, 2, 3 ou 4. O segundo conjunto de números é 2,52 a 2,92. O terceiro conjunto de números entre 3,53 e 3,93. E o quarto conjunto de números entre 4,54 e 4,94. Por exemplo, aqui, o que é que nós podemos concluir aqui? Quando o logaritmo A é igual a 4, que é o quarto valor deste intervalo, 1, 2, 3, 4, o algarismo B tem que ser maior ou igual a 5. Isto é, B pode ser 5, 6, 7, 8 ou 9. Agora temos a segunda relação entre os números, a relação C é igual a 2B mais 1, e vamos ter o produto do número B por 2. Ao multiplicar o número B por 2, vamos estar perante aquele pormenor do algoritmo da adição. Isto é necessário que este produto 2C seja menor que 10. Para que o número resultante dessa multiplicação seja de 3 algarismos e não de 4. Portanto, a situação é a mesma do que a anterior. E o que é que se pode concluir? Que sendo 2C menor que 10, então C tem que ser menor que 5. Da igualdade do número B, do formato 2C, 2D, 2C mais 1, com o número C, EFE, o que é que se conclui? Que o E à esquerda tem que ser igual ao E à direita. Para que sejam iguais, falta aqui uma unidade. Esta unidade terá que vir do produto 2D, que terá que ser maior que 10. Maior ou igual a 10. Neste caso, resolvendo esta equação 2D maior ou igual a 10, D é maior ou igual a 5. Conclusão da segunda relação, tiramos duas notas. C tem que ser menor que 5 e D maior ou igual a 5. Se C é menor que 5, D é maior ou igual a 5 e o formato de D é este, então nós vamos ter aqui grupos de 5 números, 4 grupos de 5 números. O primeiro em que o C é igual a 1, o segundo mais 5 números em que o C é igual a 2 e o D terá valores 5, 6, 7, 8, 9. Não é? O terceiro grupo quando o C é igual a 3, mais 5, e o quarto grupo mais 5 números quando o C é igual a 4. Isto é, teremos 4 vezes 5, 20 números diferentes. Conclusão, dão das relações AB e BC, temos 4 vezes 5, 20 possibilidades. Ou seja, já temos a relação, já vimos a relação entre A e B, vimos a relação entre B e C, e agora falta-nos ver a relação entre A e C. Essa relação vem da conjugação destas duas fórmulas, o que nos leva a que C seja igual a 4A mais 3. Esta é a terceira relação que nós temos que analisar. Do mesmo modo, o produto de ABA, número A, vezes 4, mais 3, tem que ser um número de 3 algarismos. Exatamente, tendo em conta a nota do algoritmo da adição. E chegamos a uma conclusão idêntica, em que 4A, para que o número seja de 3 algarismos, o 4A tem que ser menor que 10. Não é? Sendo o 4A menor que 10, então tira-se a conclusão que A é menor que 2.5, ou seja, o número inteiro A menor que 2. Igualmente, fazendo a análise entre o formato do número A com o número B com o número C, nós chegamos à conclusão que o E à esquerda, 4A, tem que ser igual ao E à direita, 4A mais 3. Ora, nós temos aqui um diferencial de 3 unidades. O diferencial de 3 unidades tem que vir do produto 4 vezes B. Ora, para que seja um produto, venha 3 de trás, tem que ser um resultado de 4B maior ou igual a 30, não é? Para que venha 3. Ou seja, resolvendo, dá B igual a 30 sobre 4, dá 7, qualquer coisa, o número inteiro é maior ou igual a 8. Terceira conclusão,
o A terá que ser menor que 2 e o B é maior ou igual a 8. Ou seja, destas duas conclusões do formato da fórmula, nós chegamos a um conjunto de números, menor que 2, o A só pode assumir um valor, e o B maior ou igual a 8 é 8 ou 9. Isto é, temos dois números, 181 ou 191, que é exatamente a solução encontrada no método 1. Com o valor A calcula-se o B e calcula-se o C, igualmente com o segundo valor do A calcula-se o A e o B. Chegamos assim ao final da resolução, confirmando ou reconfirmando que a opção de resposta é a linha C. A tem duas possibilidades.